Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Peço para quem ainda não for inscrito no canal que se inscreva, não custa nada e vai me ajudar muito. Obrigada. Vamos para a terceira e última parte do conto, escrito por Laura B. O link está na descrição do vídeo. A Pegadora de Ossos. Última parte. Vamos ao conto. Não posso deixar de ter a Elisa todas as noites nos meus sonhos. A vejo ao pé da minha cama, com aquela coisa nas costas, que se agarra cada dia mais a ela. Por isso que ela anda curvada. Sei que ela sofre muito com a presença desse parasita, sem que ninguém possa ajudá-la. E embora eu reconheça que fui a principal culpada de todos os acontecimentos que esta menina está passando, em algumas ocasiões tive vontade de fazer alguma coisa para livrá-la do que a atormenta, desde que fiz esse mal a ela com a ajuda de minha tia Joana, a pegadora de ossos. Já passei por situações emocionais severas e a cada dia elas aumentam, talvez seja um castigo, e principalmente por causar mal a uma terceira pessoa. E isso é algo que eu não pensei na hora em que fiquei cega pela raiva. Eu realmente não odiava a Elisa. Eu simplesmente tinha inveja de sua presença tão popular, porque todos os seus colegas de escola a adoravam, enquanto me machucavam sem demonstrar nenhuma compaixão. As pessoas costumavam ser muito cruéis com pessoas tão vulneráveis quanto eu era naquela época. Embora ainda seja, mas sei que todos me odiavam pelo simples fato de existir em seu grupo de classe. Naquela noite em que sonhei várias vezes com ela, não pude deixar de sentir remorso, por não me sentir bem vendo a vida de alguém se desvanecer. Por outro lado, minha tia Joana se sentia cada vez mais estranha. Passava horas dentro daquele quarto. Também percebi que nunca faltava dinheiro em casa, mas não sabia como era gerado, pois haviam passado dias que minha tia não recebia nenhum cliente. Esse era um dos grandes mistérios dela. Eu não queria investigar, muito menos mexer. Para falar a verdade, eu tinha um pouco de medo da minha tia. Ao longo dos meses que saímos do colégio, a partir desse momento, nunca mais vi Elisa. Descobri que ela saiu do time de basquete que representava a escola. Ela frequentava as aulas todos os dias e às vezes eu olhava para ela com uma bengala ou cadeira de rodas. Seu rosto estava pálido e as olheiras ao redor de suas pálpebras caídas me diziam que ela definitivamente não estava se divertindo. Sentindo sua dor e sofrimento, às vezes tentei me aproximar dela, mas lembrando que eu era a única responsável, não tinha coragem de olhar nos olhos dela. Acho que os arrependimentos estavam presentes, mesmo que eu tentasse evitar isso. O tempo passou, me formei na escola e nunca mais vi os colegas que tanto me machucaram. Resolvi esquecer todos, mas por motivos óbvios, não ia conseguir esquecer a Elisa. Ela ainda estava nos meus sonhos. Tentei, por todos os meios, apagá-la da memória e até usei uma mistura de minha tia Joana, para que ela não continuasse me torturando. Mas isso só funcionou por alguns dias. Depois disso, sua memória voltou para me assombrar. Depois de alguns meses, decidi sair da casa da minha tia Joana, porque ela estava piorando a cada dia. Não comia e à noite fazia coisas estranhas que me assustavam muito. Em uma ocasião, eu a vi nua no pátio. E ela estava sentada cortando uma das pernas com uma faca. Essa situação me chateou demais, quando vi que ela se virou para me ver com olhos brilhantes que brilhavam como as próprias chamas do inferno. E foi então que eu perguntei a ela:
Quem é você realmente? Ela se virou e de uma forma assustadora começou a andar de quatro, em forma de caranguejo, em direção à porta do meu quarto, onde eu estava. Praticamente dava para ver que ela estava possuída, como se fosse num filme. Fiquei com tanto medo que tranquei a porta e esperei lá até a manhã seguinte. Porém, durante todo esse tempo, tentando dormir, não consegui de jeito nenhum, pois tia Joana ficou batendo na porta por algumas horas. Ao primeiro raio de sol da manhã, coloquei a cabeça para fora da janela e, não vendo ninguém, saí às pressas com uma mochila e algumas roupas. Porém, antes de sair, caminhei furtivamente em direção ao quartinho de minha tia, porque havia ouvido ruídos. Foi então que eu a vi deitada no chão, em uma pequena poça de sangue. Fiquei com muito medo, então não pude sair, tive que chamar uma ambulância, porque minha tia estava gravemente ferida. Quando os paramédicos chegaram, ficaram surpresos com a cena. Me perguntaram o que havia acontecido, mas eu apenas respondi que não sabia de nada. No momento, não acreditaram em minhas palavras. Porém, ao lado de minha tia Joana, havia uma faca e um pequeno chicote. Levaram ela para o hospital. Então fui com ela na ambulância, quando um dos paramédicos me perguntou se tia Joana fazia bruxaria. Eu não pude negar e apenas balancei a cabeça. Porém, nesses momentos, ela abriu os olhos, começando a convulsionar, com tanta força que mordeu a própria língua, cortando-a em 2 pedaços. O paramédico, assustado com a cena, olhou para o pedaço de língua da minha tia no chão. Então, só conseguiu colocar uma compressa de gaze na boca da minha tia para estancar o sangramento, enquanto íamos para o hospital. Todo aquele momento foi muito difícil para mim. Eu realmente não sabia o que fazer, porque tudo que eu queria era fugir daquele lugar. Por outro lado, notei que os olhos do paramédico estavam tão intrigados que ele não sabia o que dizer até chegarmos ao hospital. Minha tia foi atendida de imediato. Ainda me lembro muito bem quando carregavam o pedaço de língua que estava na ambulância, numa gaze, pois iam tentar colocar de volta no lugar. Então se passaram 2 horas. Eles estavam tentando implantar a língua da minha tia. E durante esse tempo, eu ouvi algo sussurrando em meu ouvido. A princípio, pensei que estava imaginando, mas então me encostei na cadeira, fechando os olhos, e aquele sussurro voltou a aparecer. Me ajude, me ajude. Eu estava ouvindo tão baixinho que mal conseguia entender as palavras. Eu não quis dar importância porque, de alguma forma, eu já estava acostumada a lidar com esse tipo de evento. Bem, não era costume, mas eu suportava ver e ouvir coisas que os outros não suportariam. Total, naquele momento no hospital, tive que esperar, porque era a única parente da tia Joana. Então o médico me pediu para esperar, enquanto faziam a cirurgia. Depois de 2 horas, eles vieram me informar que era um tanto impossível inserir o tecido da língua, pois os nervos haviam sido danificados e não respondiam ao serem recolocados. Chocada com a notícia, soube naquele momento que não conseguiria deixar a tia Joana. E embora não suportasse a ideia de continuar naquela casa, não tive escolha a não ser continuar com ela. Afinal, minha tia era a única pessoa que cuidava de mim. No momento, não quero falar sobre meus pais, porque é uma história diferente, que talvez me encoraje a contar mais tarde. No dia seguinte, a enfermeira informou que minha tia já havia acordado. Então entrei em seu quarto e vi seu rosto totalmente emaciado. Ela tinha ferida nos lábios e olheiras escurecendo suas pálpebras caídas. Eu disse a ela que estava feliz em vê-la.
mas ela tentou falar comigo e começou a ficar desesperada porque não conseguia. Depois disso, vi que começou a sair sangue da boca dela. Fiquei com tanto medo que chamei a enfermeira, que veio logo me dizendo que era normal a tia ficar nessas condições, pois a língua dela ia demorar para cicatrizar. Vendo minha tia naquele estado, acredite, senti uma tristeza profunda. E diante daquela situação, resolvi ficar em casa para cuidar dela. Afinal, no momento, ela não conseguia levantar da cama. Em 2 dias estávamos de volta à casa. Quando entrei, senti uma vibração negativa e o ambiente estava muito frio. Embora tudo estivesse em seu lugar, nada havia mudado. O quartinho da minha tia estava trancado. Resolvi não entrar nem abrir por motivo algum, pois sabia que não havia nada de bom lá dentro. No entanto, eu estava ciente de que poderia ter que lidar com toda aquela negatividade que inundava a atmosfera daquela casa. Ao entrar em seu quarto, a deitei com muito cuidado. Ela me olhou balbuciando algumas palavras que realmente não entendi nada, mas o que mais me pareceu estranho foi a expressão em seu rosto. Era como se algo estivesse lhe preocupando. Deixei-a descansar enquanto eu preparava a comida. Mas a verdade é que eu não queria estar perto dela de tanto medo. Depois de alimentá-la, fui passear na rua. A atmosfera da casa estava me sufocando. E dentro, a temperatura ainda estava muito fria. Andei por algumas ruas na avenida principal e quando estava chegando onde ficava uma praça, sentei-me um pouco em um banco, sentindo a brisa do ar frio no rosto. Mas nesse momento, passou uma mulher empurrando uma cadeira de rodas. Quando olhei para cima, vi que Elisa estava sentada naquela cadeira de rodas. Seu corpo estava magro e seu rosto extremamente pálido. Por alguns instantes, aquela mulher que estava empurrando a menina parou bem na minha frente. Então a Elisa, que estava com a cabeça baixa, ergueu os olhos para ver onde eu estava. Ela abriu a boca para dizer: "Me ajude", com um sussurro bem fraco e voltou a baixar a cabeça. A mulher continuou caminhando em direção ao centro da praça. Ela parecia ter uma cara muito arrogante, daquelas pessoas que parecem amarguradas pelo peso da vida. Caminhei em direção a elas com a intenção de pará-la. Gritei: "Com licença!" E ela virou a cabeça. "Precisa de ajuda?" Perguntei olhando para Elisa, que não levantou a cabeça. "Agradeço, mas vamos para casa agora. Minha menina não está se sentindo bem." "Posso saber o que há de errado?" Perguntei de novo, sabendo que eu era a única responsável. Eu estava com tanto remorso, precisava tentar remediar de uma forma ou de outra. "O que aconteceu com ela?" "O que aconteceu com ela, ninguém pode remediar", respondeu ela, seguindo seu caminho. Não me conformei, então segui a mulher, que atravessava a praça, entrando num carro tipo táxi. Aí o motorista saiu para colocar a Elisa dentro e foram embora. Em seguida, consegui pegar outro táxi, pedindo para o motorista seguir o carro da frente. Ele acelerou muito porque eles tinham passado por nós completamente e eu já estava os perdendo de vista. Na verdade, eu não sabia onde Elisa morava, porque embora ela fosse uma colega de escola, eu tinha um ódio por ela que foi se acumulando com o passar do tempo. Chegamos a um pequeno bairro com casas modestas, entre as que se destacavam uma casa de alvenaria. O táxi parou bem em frente a uma casa laranja de 2 andares, com um corredor preto. Aquela mulher abriu a porta para o motorista ajudar Elisa a descer na cadeira de rodas. Quando finalmente estavam na calçada, ele saiu e a senhora entrou na casa. Nessa hora, fiquei um tempo dentro do veículo do motorista, esperando as 2 entrarem na casa. Desci correndo para espreitar por uma fresta.
e querendo visualizar o interior. Alguns olhos apareceram por trás do buraco que eu estava olhando. Por um momento eu disse "Olá", ficando um tanto surpresa. Mas quando vi que aqueles olhos não se mexiam e ainda estavam ali me olhando daquele jeito apavorante, então dei um passo para trás, caindo no chão de susto. Nesse momento ouvi uma voz dizendo: "Quem está aí fora?" Imediatamente querendo me esconder, mas não consegui me levantar. E em questão de segundos, aquela mulher que empurrava a jovem indefesa apareceu diante de mim. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou com uma voz muito arrogante. "Quem é você?" Alguém disse com um tom mais fraco e que mal se conseguia entender o que estava dizendo. Eu disse à senhora que havia tropeçado na calçada e estava indo embora. Mas quando estava prestes a me levantar para continuar meu caminho, ouvi uma voz fraca que dizia: "Espere, não vá. Acho que sei quem você é." Ao ouvir aquelas palavras da boca da Elisa, me aproximei dela sem poder evitar. Era como se a sua mera presença pedisse algum tipo de ajuda, porque era isso que eu sentia, embora não a pudesse ouvir. Podia sentir, através de seus olhos que me olhavam com aquele brilho intenso, causando sussurros em minha mente. E claro que não eram os demônios de minha tia Joana. "Se encontra bem?" Perguntei pegando em sua mão. Mas naquele momento senti uma vibração estranha. Era como uma faísca quente que causava uma sensação de queimação na ponta dos meus dedos. Então algo aconteceu. Tudo ficou preto e dentro daquele abismo escuro pude ouvir uma gargalhada macabra e arrepiante, que era justamente da minha tia Joana. Ela parecia pior do que nunca, com grandes olhos redondos, onde suas próprias córneas quase se projetavam, de tão salientes que pareciam. Eu disse a ela com voz trêmula: "O que está acontecendo?" Mas ela apenas virou a cabeça para mim, mostrando os dentes amarelados e todos irregulares. Mas na mesma sombra daquele abismo escuro, uma luz brilhou, muito forte. Ao longe estava uma mulher de cabelos compridos de costas, vestindo um suéter de lã penteada, rosa pastel. Essa mulher começou a ofegar, pois eu até conseguia ouvir sua respiração. Quando ela se voltou para mim, minha surpresa foi ver que ela era Elisa. "O que há de errado com você, estúpida? Não é o que você tanto queria com aquela garota?" Minha tia disse, cuspindo suas palavras em mim. Nesse preciso momento, vi que a Elisa tinha as pupilas completamente brancas e seus olhos não mostravam qualquer expressão no rosto. Essa situação me causou tanto impacto que justamente quando minha tia Joana estava rindo alto, a voz de Elisa saiu de sua boca para me dizer: "Me ajude, por favor. Por favor, me ajude. Só você pode fazer isso." Imediatamente voltei à realidade e a senhora que estava ali ao lado da cadeira da Elisa fixou-se em mim, porque a minha mente tinha estado ausente por alguns momentos, o que para mim foi muito tempo. Eu sabia perfeitamente que a menina estava assim por minha causa, e mesmo ela não tendo feito nada para mim, eu a fiz pagar uma sentença que ela não merecia. E no fundo, eu queria remediar aquele dano causado. Fui para casa pedindo desculpas à mulher arrogante. Também disse a Elisa, sussurrando em seu ouvido esquerdo, que me perdoasse e que eu ia tentar remediar o dano causado. Quando ela me ouviu dizer essas palavras, ela estendeu a mão para pegar a minha e me deu um aperto levemente fraco. Ela olhou para cima com todas as suas forças para expressar um sorriso no rosto, como se dissesse: "Obrigada."
Já começava a escurecer. Aí lembrei que tinha deixado tia Joana sozinha, logo depois que ela saiu do hospital. Então corri para pegar um táxi para voltar para casa o mais rápido possível. No caminho, a imagem apavorante da minha tia me arrepiou os cabelos. E naquela hora, algo na estrada fez o motorista desviar. O veículo bateu direto em uma árvore que tinha uma pequena jardineira. Após o impacto, o motorista perguntou se eu estava bem. Então falei para ele que não se preocupasse, pois não houve danos. Em seguida, o homem desceu do táxi e viu o cadáver de uma cabra que estava no chão. Isso mesmo. Acreditem ou não, havíamos atropelado aquele animal e não sabíamos de onde tinha vindo. Estávamos os dois preocupados e eu muito mais nervosa, pois algo me dizia que aquele animal não era coincidência. Então, quando vi que não tinha escolha, disse ao homem do táxi que iria a pé até chegar em minha casa. Saí daquele lugar a pé, mas quando estava prestes a entrar no meu bairro, tudo estava escuro. Parecia que as nuvens no céu anunciavam uma tempestade e que haviam cortado a eletricidade. Não quis dar importância e apressei o passo. Porém, quando estava entrando na minha rua, em uma árvore que ficava na esquina ao lado de uma escola primária, havia alguém sentado no banco. Era um homem, porque estava usando um chapéu e aparentemente também usando uma espécie de cobertor, daqueles que os avós usavam em tempos de revolução aqui no México. Passei bem perto por onde estava esse homem e, como morria de medo, disse "Boa noite", enquanto seguia avançando. De repente, os cachorros nas casas começaram a uivar tão alto que causaram uma forte dor nos meus ouvidos. Ao ouvir isso, olhei para a árvore e o homem estava se levantando e ficando muito mais alto. Quase podia jurar que tinha 2 metros de altura. Mas o que mais me apavorava era que não via seus pés, apenas o cobertor, como se flutuasse no espaço. "Oh Deus!", exclamei e comecei a correr. Cheguei na casa de minha tia Joana, mas quando abri a porta do meu quarto, ouvi barulhos em seu pequeno quartinho. E quando espreitei com os nervos muito abalados, vi que ela estava nua na frente do altar dela. E a cabra que atropelamos lá na rua estava deitada ali. Tia Joana estava com a cabeça colada no corpo do animal, balbuciando e fazendo barulhos estranhos. Aí eu fiz um barulho enquanto olhava e ela percebeu imediatamente. Ela fez uma pausa, levantou-se. Eu estava olhando para ela e juro que estava com uma vontade criminosa de urinar, mas tive que segurar, porque não podia, com o medo que até saía dos meus olhos. Tia Joana parou na minha frente, levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos demoníacos. Ela riu com sangue escorrendo de seus lábios. Ela balbuciou algumas palavras que eu não entendi, porque ela estava sem língua. Então, quando vi a cena tão macabra, tentei correr o mais longe possível. Quando cheguei quase na porta da rua, lembrei-me do mal que tinha feito a Elisa. Não podia sair sem consertar aquele erro. Voltei para onde minha tia estava com uma seringa que tinha um sedativo para fazê-la dormir. Aproximei-me dela vagarosamente e, sem que ela percebesse, enfiei a agulha em uma de suas pernas. E em questão de segundos ela começou a fechar os olhos, sem resistência. Porém, o pesadelo apenas havia começado, pois naquele exato momento as velas de seu altar se apagaram e um vento entrou violentamente pelas janelas, sacudindo o interior, como se fosse um furacão ou terremoto. Arrastei a tia para fora do quarto, mas por algum motivo não podíamos sair. Parecia que estávamos presas por algo
ou alguém. Tentei sair primeiro, mas quando dei um passo em direção à porta, voltei. Tentei de novo e o resultado era o mesmo. Assustada e com os nervos descontrolados, concentrei minha mente em minhas habilidades para encontrar uma solução, mas era quase impossível. Não podíamos sair do quartinho de minha tia Joana. Nesses momentos ela começou a se mover do chão, onde estava deitada. Então as velas foram acesas uma a uma, e uma foto de Elisa caiu no chão daquele altar e estava dentro de uma espécie de caixa de madeira, junto com os outros objetos que simbolizavam a bruxaria. Peguei a foto de Elisa e algo me disse que eu deveria libertá-la daquele trabalho de bruxaria. Mas naquele segundo senti que seguravam forte o pulso da minha mão direita, e quando olhei para cima, era a tia Joana, que já havia acordado. "Estúpida! O que você fez?" Ela exclamou, me dando um tapa que me ergueu até o teto, me jogando no chão. Então eu perguntei: "Quem é você realmente?" Eu disse a ela enquanto tentava me levantar do chão. "Eu não desejo mais o mal da Elisa. Eu imploro que a liberte." "Soltá-la?" disse com uma risada zombeteira. "Não posso, de jeito nenhum. Aquela menina foi o sacrifício para tudo que tenho agora. Menina burra." Quando ouvi isso de minha tia Joana, percebi que ela falava perfeitamente sem seu pedaço de língua, mas sua voz soava muito mais profunda e rouca. Era uma voz gutural. Então eu disse a ela que o que eu tinha feito não estava certo, pois Elisa, na verdade, nunca havia feito mal para mim. Mas quando ouviu essas palavras da minha boca, vi como ela ficou irada. Se aproximou e apertou meu pescoço com suas mãos. Apertou com tanta força, tão forte, que senti como se estivesse perdendo a consciência. "Então você vai me matar?" perguntei quase sem conseguir falar. "Não permitirei que tire a oferenda do meu sacrifício. Antes prefiro terminar com você." De repente senti que minha vida estava se esvaindo. E só me lembrei de como foram tristes todos esses anos que vivi com tia Joana. Mas algo me impediu de desistir, e como num passe de mágica, um sussurro chegou ao meu ouvido esquerdo. "Você também tem magia. Use-a." Aquela voz me disse. No momento me soou familiar, mas algo aconteceu dentro de mim, que tirei forças do meu interior, jogando tia Joana no chão. Então peguei a foto de Elisa e joguei pela janela do quartinho. Tia Joana, furiosa, foi atrás de mim para tentar me pegar de volta com as mãos. Mas eu era muito mais forte do que ela. "Por favor, tia, podemos começar de novo." Implorei para ela recobrar o juízo. Porém, em questão de segundos, ela estava parada com os olhos bem abertos, e quando olhei para ela, meu corpo também ficou paralisado. Segundos depois, ela pegou um porrete de madeira que estava em seu altar. Aproximou-se lentamente de onde eu estava rindo alto e me deu um soco no rosto que fez meus lábios sangrarem. Eu não conseguia me mexer. Ela me batia impiedosamente. Eu gritava com todas as minhas forças para parar, mas ela continuava me machucando. De repente algo aconteceu. A imagem de uma cena apareceu em minha mente, como se fosse uma lembrança. Tia Joana estava ao lado de uma mulher que, quando ela se virou para mim, percebi que era minha mãe. Tia Joana aproximou-se dela e deu-lhe algo para beber numa jarra de barro. Ela tomou tudo, até não sobrar uma só gota. Mas depois de alguns segundos, vi que a mamãe caiu no chão, enquanto tia Joana se aproximava dela, rindo de satisfação. Acordei daquela visão parando um de seus golpes com as mãos. Olhei para ela com desprezo, dizendo a ela com todas as minhas forças:
você a matou. E eu a empurrei com tanta força que quando ela caiu, quebrou o pescoço com o impacto. Então me ajoelhei ao lado dela, enquanto todos aqueles objetos horríveis no altar se desfaziam em pedaços. Perguntei a ela chorando, por que você fez isso? Mas ela não podia me dizer mais nada. Ela finalmente se foi. Saí então do local. Imediatamente as chamas das velas começaram a subir, consumindo todo o interior. Ao longe observei como o corpo da minha tia se consumia nas chamas do seu próprio inferno. E quando chegaram os paramédicos e bombeiros, um deles me deu a foto da Elisa que estava no chão. Olhei para ela e com voz mansa assoprei dizendo: eu, Dainê, te liberto da maldição da minha tia, a pegadora de ossos. Espero que um dia você possa me perdoar. Passaram-se dias, semanas e meses. Mudei-me para outra cidade, longe da cidade de tia Joana. Tentei esquecer tudo o que havia acontecido e fui trabalhar em um orfanato para crianças que fizeram me sentir muito bem. E foi a primeira vez que me senti amada e valorizada. Um dia soube que ia chegar alguém importante, pois já haviam se passado 5 anos desde o ocorrido com a minha tia. Aguardávamos uma senhora que faria uma doação em dinheiro para o lar, pois as crianças precisavam de roupas e algumas coisas para estudar. Nesse momento, acompanhava as senhoras encarregadas da casa, vi que de um carro luxuoso descia alguém. Era uma mulher muito elegante que reconheci de imediato. Ela veio muito surpresa onde eu estava e me olhou com um sorriso no rosto me dizendo: nunca te agradeci por me livrar daquele inferno. Muito obrigada por me ajudar. Essa mulher era Elisa. E agora ela se tornou uma mulher muito importante, onde me senti muito bem por tê-la ajudado a se libertar das sombras da minha tia Joana, que eu mesma criei, mas rezo para que Elisa nunca saiba disso. Fim desse conto. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.